K2, K4, K9, Spice, Space, droga zumbi. Até o ano passado, as autoridades identificaram mais de 329 tipos diferentes da droga. A gente precisa conversar sobre isso. Ter uma conversa clara, honesta, sem demagogia. Eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Então prepara aí o seu estômago para esse nosso papo que é difícil, mas necessário depois da vinheta. Se você abriu esse vídeo aqui, com certeza você está preocupado com as notícias que se multiplicam por aí. E preocupado com toda a razão. Uma droga mortal. Um trago só, cara. Eu já dei começo de overdose. Que causa dependência imediata. Já ia falecer. Não era eu. E usava dia e noite. A gente ainda não tem grandes informações sobre o que é o K9, tem o K2, tem K4, tem muitas substâncias que são vendidas dentro desse guarda-chuva e que a gente ainda não tem muito conhecimento sobre o que elas fazem, qual é o impacto delas no cérebro. Então, é uma dúvida também para nós da área médica, acho que para todo mundo que trabalha de alguma forma com dependência química. É uma droga que tem transformado os jovens em zumbi. O Felipe abre o texto falando, inclusive, trazendo aqui um pouco da imagem dessa reportagem. Ele fala que começo da noite, jovens se esquivam de postes ao final da rua. Mãos treinadas fecham baseados finos, como um cabo de carregador de celular. Mas o cigarro é diferente, por fora e por dentro da seda. O efeito nada tem a ver com a maconha comum. Para começo de conversa, a gente precisa partir de um princípio. A gente tem que deixar claro que K9 não é cannabis. K9 não é maconha. Eu falei que foram identificados 329 tipos diferentes da droga porque todas elas são, na verdade, canabinoides sintéticos. Drogas que imitam os efeitos da cannabis, mas não tem nada da planta mesmo ali na composição delas. São drogas completamente criadas, modificadas em laboratório. Julia, mas então do que a K9 é feita? Ô, meu amor, não dá pra gente especificar, porque como é feito em laboratório depende de cada traficante. Pode ter mistura de várias drogas, solventes. A única pseudo-certeza que a gente tem aqui nesses canabinoides sintéticos existem associados com outros químicos, moléculas sintéticas, ou seja, a tentativa de replicar o THC, o principal ingrediente ativo da maconha. Mas, nesse caso, como eu disse, reforço moléculas sintéticas criadas que tornam os efeitos muito mais potentes. Não à toa, os efeitos dessa droga se popularizaram como efeito zumbi, ou dizem por aí, né, que a sensação é igual à do piripaque do Chaves. Parece que a pessoa tomou uma pedrada mesmo na mente. Então, a K9, ela transmite a mesma sensação, tem aí efeitos psicoativos parecidos com o da maconha, mas uma potência até 100 vezes maior que a do THC. Eu podia aqui listar os efeitos, as sensações, mas eu trago alguns relatos de quem já experimentou. Ao UOL, um usuário disse, abre aspas, a sensação era de euforia, mas eu não conseguia andar ou ter controle do meu corpo, dos braços ou das pernas. Fiquei desgovernado, me jogando de um lado para o outro. A brisa não é gostosa, dura aí 10 minutos e já vicia. Ou você morre dormindo ou morre sem conseguir pedir ajuda. A gente sabe que está se matando e mesmo assim não consegue parar. Meu corpo pedia, mas não era só comigo. Parecia um encontro ali na loja. Eu chegava às 4 da manhã na biqueira e já tinha uma fila de gente procurando. Os que tinham dinheiro para sustentar o vício e os que não tinham também. A droga, de uma forma mais técnica, ela atinge o sistema nervoso central e o sistema periférico. A gente pode notar um aumento de agressividade, um aumento da violência no comportamento, confusão mental, alucinações, convulsões, psicose, perda de consciência, tem até casos fatais. Esses, geralmente, estão associados, acontecem aí por conta de um infarto, de parada cardiorrespiratória ou mesmo pela queda no sistema respiratório, trazendo a falta de ar. Aliás, foi de parada cardíaca que uma criança de 12 anos morreu em fevereiro, quando usava K2 em Diadema, na Grande São Paulo. Julia, mas eu não tenho nem ideia. Como é que
como essa droga é feita, como ela surgiu, como ela chegou aqui no Brasil. Então, traçando uma linha do tempo bem rapidinho, alguns pesquisadores relatam que a chamada maconha sintética teria surgido antes de 64, isso lá fora. Então, em 1988, foi sintetizada a variação HU210, em 95, JWH18. Já o K2 passou a ser vendido na internet em meados de 2004. A Europa já proibiu os canabinoides sintéticos, isso lá em 2010. Os Estados Unidos fizeram a mesma coisa. Aliás, em 2010 também, aqui no Brasil, a Anvisa proibiu o uso do canabinoide sintético JWH018. E mais pra frente, em 2016, proibiu toda a classe dos canabinoides sintéticos. Mas tem pouquíssimo tempo, na verdade, que a gente viu o boom da K9, dessas drogas aqui no Brasil. Na verdade, por aqui, ela começou sendo introduzida de propósito nos presídios de São Paulo. Para você ter uma ideia, lá em 2018 foram 65 apreensões da K9 em todo o sistema prisional do estado. Um pouquinho depois, em 2021, o número saltou, chegando a 1.372. E a droga, ela foi parar nas prisões, foi introduzida porque o PCC, que é hoje a principal facção criminosa do país, o primeiro comando da capital, usou exatamente essas prisões como balões de ensaio, sabe? Eles queriam ver os efeitos da substância, queriam saber como é que os usuários iam reagir, se ia ser uma fácil distribuição. E quanto à distribuição, foi facinho. Ela quase passa despercebida, mas já eu falo disso. Hoje, a K9 ultrapassou as prisões, está varrendo as ruas. E um dos grandes atrativos dela é o preço. A maconha sintética é tão barata quanto o crack. Você consegue comprar aí a K9 por menos de R$10. Tem lugares que você consegue comprar por R$5. E o troço é tão viciante, o que consequentemente é tão lucrativo, que foi descoberto que o PCC tinha um caixa exclusivo com uma equipe de contabilidade só para administrar a venda da K9. Num só mês, eles chegavam a lucrar mais de 1 milhão só com essa droga. Júlia, mas ela é fumada, é inalada, como é que é o consumo dela? Esse consumo ele pode se dar de várias formas, porque a matéria-prima para a fabricação da maconha sintética são tipo umas pedrinhas parecidas com sais de banho. Elas vêm do mundo todo, da Ásia, de partes da Europa, do norte da África, e chegam ao nosso país pelos portos, aeroportos, por terra. Aí, quando chegam por aqui, vão para os laboratórios tipo fundo de quintal, onde são cozinhadas, derretidas até virarem um líquido transparente. E é nesse líquido que estão os princípios ativos sintéticos, eles que imitam o efeito das drogas clássicas, da maconha, LSD. O líquido, então, pode ser inalado na própria pipeta, borrifado em cigarros, ervas, papéis, folhas mais grossas como papéis de carta ou até mesmo também em outras drogas. Esse líquido borrifado nos cigarros ou nas ervas, aí a K9 é fumada. Até por isso que tem uma grande confusão com a maconha, porque às vezes tem uma aparência semelhante da erva ali que foi borrifada. No papelzinho propriamente dito, tem gente que consome como LSD, embaixo da língua. E eu estou falando de uma forma bem explícita, porque a gente precisa conversar abertamente sobre isso, é a saída. Agora, você imagina como é que é difícil a apreensão. Se uma pessoa passa com um caderno no aeroporto, você nunca vai imaginar que aquelas folhas estão ali borrifadas com uma droga. Aliás, na fase anterior ao derretimento, aquela fase da pedrinha, a polícia já encontrou gente vendendo a substância em e-commerces na internet disfarçada de sal de banho. Então, como é que a gente enfrenta esse problema? Essa é a pergunta de R$1 milhão. Tem aí como atacar o problema por vários lados. Na parte do combate, no ano passado, em São Paulo, as apreensões da droga pelo GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime, essas apreensões, elas cresceram 600% em comparação a 2021. Nos presídios do estado, as apreensões também cresceram. No ano passado, foram 4.091 ocorrências. E por conta desse salto, a Secretaria da Administração Penitenciária proibiu a entrada de papel sulfite e folhas impressas nas prisões aqui em São Paulo. Materiais que, como eu disse, dá para espirrar a droga. Essa proibição também foi adotada pelo sistema carcerário no Rio de Janeiro e pelo governo federal, que aplicou isso nos 5 presídios de segurança máxima do país.
Enquanto isso, o Ministério da Saúde informou que, dada a urgência, né, dessa situação, está ampliando a rede com a habilitação de novos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, para atendimento dos dependentes. Mas, como eu disse e repito, as apreensões são só uma camada, e uma camada bem superficial do enfrentamento. É preciso, sim, acompanhar a evolução desse cenário, acompanhar de perto, especialmente do ponto de vista da saúde pública. As respostas não são prontas, não são fáceis, ou se fossem, né? Mas, por isso que eu tô aqui, traçando um diálogo sincero, honesto e aberto com você. Então, se você chegou até aqui, no finalzinho do vídeo, muito obrigada pela companhia. Se você achar pertinente, compartilha com outras pessoas e a gente se vê por aqui. A gente sempre se vê.